E aí, turma? Aqui é o professor Carlos Eduardo e o nosso assunto de hoje será a preparação de um currículo. Turma, pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas muitas pessoas pecam nesse momento, na preparação desse documento tão importante que é o currículo. O currículo é a sua carta de apresentação. E nessa aula eu vou mostrar para vocês como se constrói um currículo com foco principalmente na área operacional, que normalmente é a área que mais contrata, que mais tem vagas nas indústrias e nas empresas de uma forma geral. Segue as dicas aí. Turma, vamos começar então. Olha só, esse modelo de currículo que eu vou compartilhar para vocês é um modelo que eu já utilizo há muitos anos. Toda vez que alguém me pede uma ajuda, que pede para que eu faça um ajuste ou desenvolva um currículo, eu utilizo esse modelo. É um modelo que não falha, ele é simples, ele é básico e principalmente ele é para atingir aquilo que o selecionador, que o gestor quer. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês na preparação desse currículo. Turma, nessa nossa aula, nós vamos ter um foco nas vagas operacionais. Caso você pretenda organizar um currículo para uma vaga gerencial, para uma vaga de diretoria, não tem problema nenhum também seguir essas regras, tá? Mas também é outro caso, é um outro tipo de estudo. Então, esse modelo que nós vamos utilizar, ele tem funcionado e o relato que eu escuto de colegas quando eu faço esse ajuste é que melhorou muito e que normalmente a vaga vem não somente, lógico, por causa do currículo, mas por causa dessa preparação. Pode ser que o erro, turma, do não conseguir a vaga, ele está acontecendo nesse momento, na preparação desse documento. Tá? Então, vamos redigir juntos o currículo aqui. Vamos utilizar o Word, né, o nosso editor de texto mais básico, mais simples. E a primeira dica é, turma, o tipo de fonte, a letra. Qual tipo de letra eu vou utilizar, professor? Turma, Arial. Não inventa moda, não. Vamos utilizar a Arial, ela é bonitinha, é redondinha, é simples, é agradável à leitura. Qual é o tamanho da fonte? Tamanho 12, olha aqui, ó, tamanho 12 para todo o currículo. Somente o nome você vai colocar. A minha sugestão, tamanho 18, também é um tamanho agradável. Não é nem pequeno, nem muito grande. Tá? Outra coisa aqui, o espaçamento das linhas. Você começa com o espaçamento normal e depois você vai fazendo os seus ajustes, colocando aí o pulo de linha também. Mas o ideal é que todas as suas informações do currículo ele caiba numa folha somente, conforme o nosso modelo. Tá bom? Vamos lá então. E outra coisa, turma, dica básica, nós temos aqui 6 passos para construir esse currículo. Passo 1, o cabeçalho. Passo 2, o objetivo. Passo 3, a formação acadêmica. Passo 4, a experiência profissional. Passo 5, cursos complementares e informação ou informações complementares. Tá? Vamos seguir esses passos aí que não tem erro, vai ser muito fácil. Vamos então para a primeira parte. Eu vou aumentar aqui o tamanho da minha folha no Word. Beleza. Tá aí. Turma, olha só o que eu tenho aqui. No passo 1, o cabeçalho do currículo. Muito importante. Houve um momento, inclusive eu passei por isso também, que as pessoas enchiam de número de documentação aqui no cabeçalho, mas isso há muito tempo não existe mais, viu, turma? Esse momento não é momento de contratação. O único documento ou informação de documento que cabe aqui no cabeçalho e que, no meu ponto de vista, você deve colocar se você tem, é a categoria da habilitação, conforme está nesse cabeçalho aqui. Então, eu tenho o nome completo aqui. Todas as informações nesse exemplo, turma, são fictícias, tá? Eu inventei aqui, beleza? Então temos aí o Cristiano Neymar da Silva. Esse é o nosso personagem desse currículo. Na primeira linha do seu cabeçalho, a minha sugestão é coloque a sua nacionalidade, o seu estado civil e a sua idade completa. Tá? Então, o Cristiano Neymar aqui,
Ele é brasileiro, ele é casado, 32 anos de idade. A idade cheia, turma, ela facilita. Você não precisa colocar a sua data de nascimento no currículo, a não ser que você queira. Se você quiser também você pode, não é pecado nenhum. Mas a minha sugestão, coloque somente a idade cheia, facilita muito a sua conversa com o seu entrevistador. Abaixo nós colocamos o endereço, muito importante, não esquecer de forma nenhuma. Rua das Acácias, Bloco 68, apartamento 709, Cidade Alegria, Resende. A próxima informação, turma, por gentileza, não se esqueça nunca. O telefone que você vai colocar, o seu celular primeiro, se você tem um fixo pode colocar também, mas tem que ser aquele telefone que eu encontro você de pronto. Liguei, você atendeu. O celular ele está o tempo todo nas nossas mãos, por isso que ele fica primeiro. E evite colocar 10 celulares diferentes aqui. Eu preciso ser o mais objetivo possível para te encontrar. Então você vai colocar aquele número, Se você quiser colocar 2, até pode, mas eu tenho que te encontrar. Inclusive, se for para recado, você não precisa colocar que é para recado, mas avisa lá a pessoa que vai atender para você. Então, o celular, aquele que você mais utiliza, aquele que eu vou te encontrar. Próximo passo, turma. O e-mail, não se esqueçam, também é um canal de comunicação entre empresa e o possível selecionado. Mas, turma, não se esqueça, por favor, o seu e-mail, evite aquele e-mail que você utiliza para jogos, para trocar ideia com seus colegas, e-mail que tenha apelidinho. Isso dá uma impressão muito ruim para quem está analisando ou fazendo a triagem do seu currículo. Olha só o nosso amigo, cristianoneymardasilva@gmail.com. Se você não tem, crie um e-mail para que você possa receber informações de emprego e de negócios. O único documento que eu comentei com vocês, que é pertinente você ter no cabeçalho, eu acho muito importante, a categoria da sua habilitação. O número não, viu, turma? Por favor, a categoria. Olha aqui no caso do Cristiano, ele tem a habilitação categoria B. Se você tem C, D, categoria E, então você coloca aqui. Outra coisa muito importante, turma, todo o seu currículo alinhado, olha só, à esquerda, todo ele alinhado à esquerda. Isso facilita a leitura do selecionador, da triagem, inclusive para ver os nomes conhecidos e o objetivo também, que é muito importante. Nada de cabeçalho alinhado centralizado, sempre à esquerda. Vamos passar para o próximo passo, que é o objetivo. O objetivo. Turma, se tem uma coisa que selecionador odeia, é texto demais para ler no currículo. Eu preciso de informações objetivas. Eu vou ser sincero com vocês. O que mais importa para um selecionador no momento que eu estou fazendo a triagem ou a avaliação de um currículo? A sua formação acadêmica e a sua experiência. Essa é a verdade. E a sua experiência. Então, no objetivo, o que eu devo colocar? Fuja das frases de efeito. Sempre que eu pego um currículo para ajustar, eu já apago essa frase e coloco aquilo que deve ser. Eu já peguei vários currículos com a determinada frase, logo abaixo do cabeçalho. Objetivo: trabalhar com honestidade, com proatividade para o crescimento da empresa. Turma, até que se prove o contrário, todo mundo faz isso. Então essas frases, turmas, elas só criam texto que na verdade eu vou passar batido, eu nem vou ler. Então o objetivo, turma, você tem duas possibilidades. Você tem aquele currículo que você entrega para geral, que a gente sabe, então você pode amarrar por áreas, então você pode colocar área de produção e logística. Lógico, se você tem os requisitos para essas áreas. Mas vamos ser mais objetivos ainda. Você sabe e que em determinada empresa estão precisando de, por exemplo, operador de produção. Qual é o objetivo que você tem que colocar aqui nessa parte? Vou escrever aqui com vocês. Operador de produção. Pronto. É isso. Olha como facilita. Estou lá fazendo a minha triagem dos currículos, separando currículos de um bolo de 500, não vou conseguir ler todos, então eu vou virar essas páginas como se eu estivesse contando dinheiro. Aquilo que está
alinhado à esquerda, inclusive se eu conhecer algum nome, fica fácil com o alinhamento à esquerda, tá? E vai sair do bolo. E também, se eu estou selecionando operadores de produção, aqueles que têm escrito aqui operador de produção, já na minha cabeça me remete a essa pessoa ou já trabalhou ou sabe o que faz um operador de produção. Vai sair do bolo para análise. Tá? Então, no objetivo, eu tenho que ser objetivo. Turma, algumas pessoas gostam de colocar abaixo do cabeçalho resumo das qualificações. Eu não gosto. Sinceramente, eu não gosto. Vamos pensar em outros cargos em níveis mais altos. Pode até ser, pode funcionar? Pode. Mas para o nível operacional, turma, lá na sua formação está aquilo que me interessa. Lá na experiência está aquilo que me interessa. Se você criar muito texto aqui, já gera uma irritação para quem está fazendo essa triagem. Essa é a verdade. Tá? Então, eu não dou essa sugestão de colocar resumo das qualificações, porque o currículo já é o resumo da sua vida, turma, profissional, tá bom? É a sua carta de apresentação, é um pequeno resumo da sua vida profissional. Então, evitem colocar. Essa é a minha sugestão. Eu prefiro cabeçalho, partir para o objetivo, coloco a vaga. Eu sou técnico em manutenção de máquinas, tá? E eu fiquei sabendo que numa fábrica da região eles estão procurando. Qual objetivo que tem que colocar aqui? Nenhum outro, nem área de manutenção, nem nada. Eu coloco ali objetivo. Técnico em manutenção de máquinas. Técnico automotivo. Mecânico de manutenção. Esse é o objetivo. Eu já vou tirar ele do bolo. Ótimo. Vamos para a formação acadêmica agora. Na formação acadêmica, turma, então, segundo o MEC, formação acadêmica são os cursos da educação básica, educação técnica e educação superior. Então, são essas informações que você vai colocar aqui. Tá? Lembrando sempre da formação mais recente que você fez para a formação mais antiga. Tá? Olha só o nosso amigo, então, Cristiano Neymar da Silva. Ele tem uma formação técnica em mecatrônica, ele é técnico em mecatrônica do Senai, ou melhor, ele não é ainda. Ele colocou aqui, ó, previsão de término em 2021. Então, o ideal é que você coloque o nome do curso que você fez ou que você está desempenhando, a instituição que você cursa ou cursou e a data, o ano que você finalizou. Tá? Somente o ano, não precisa colocar toda a data. Então, nesse caso aqui, ele não finalizou ainda, ele poderia colocar em andamento, tá? Ou previsão de término em 2021. Tá ótimo. E ele tem um outro curso muito bacana, técnico em processamento de dados. Ele fez no Colégio Municipal Getúlio Vargas e finalizou o curso, olha, no ano 2008. Ótimo, a informação está aí. Então, caso ele tivesse uma graduação, independente, turma, se é graduação ou técnico, tá? Você vai colocar sempre da mais recente para a mais antiga. Tá? Quebrando essa regra também, turma, isso não é um pecado, eu não vou te reprovar por causa disso, nem o selecionador. Tá? É só uma organização por data, por cronologia, tá? Para eu entender aí como é a sua vida, a sua sequência de formação acadêmica. Caso você não tenha curso técnico nem graduação, você vai colocar somente o seu ensino médio ou o seu ensino básico concluído, com o nome da instituição e o ano que você concluiu ou se está em andamento, tá bom, turma? Caso você tenha formação técnica ou graduação, ou tecnólogo, ou pós-graduação, mestrado, seja lá o que for, não precisa colocar o seu ensino médio, a sua formação básica. Alguns me perguntam isso também. Não há necessidade. Então, eu tenho aí da formação mais recente para a mais antiga, na sequência, a formação acadêmica. Evitem colocar formação escolar, tá, turma? Coloquem formação acadêmica, que você está abrangendo essas três dimensões aí, a formação básica, técnica e superior. Ótimo. Vamos para a experiência profissional. Isso é muito importante. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Experiência profissional, turma, semelhante à formação acadêmica, sempre dá experiência mais recente para a experiência mais antiga. Então, o que vem no topo é a sua última experiência, a mais recente, para a mais antiga. Você vai colocar o nome da empresa
E a data, aqui você coloca só o ano, turma, não precisa ser a data exata, mas o ano que você entrou e o ano que você saiu dessa empresa. Caso, turma, você ainda esteja trabalhando na empresa, você coloca o ano que você entrou na empresa e aqui você pode escrever atual ou até o momento. Fica a seu critério, tá bom? Para você especificar que você ainda trabalha nessa empresa. Abaixo, turma, você vai colocar o cargo que você desempenhava nessa empresa. No caso do Ronaldo Neymar aqui, do Ronaldo não, perdão, cadê o nome do menino? Do Cristiano Neymar aqui. Ele era inspetor de produção lá na MAN Continental do Brasil. Tá? Na MAN, o módulo aí Continental do Brasil. Olha só, turma, esses nomes aqui são nomes de empresas conhecidas da região, então eu coloquei aqui como exemplo, tá? Então eu tenho essa possibilidade aqui, turma. Você coloca o nome da empresa, a data que você entrou, a data que você saiu e o cargo, inspetor de produção. Pode ser dessa maneira, não tem problema nenhum. Para cargos operacionais, turma, é mais fácil para o selecionador ele identificar o que faz o cargo de um inspetor de produção, tá? Ou de um operador de produção, ou de um mecânico de manutenção. Não precisa de muita elaboração, você também evita criar texto. Tá? Porém, tem a segunda opção, que eu coloquei nos dois exemplos das duas empresas seguintes. Então, a segunda empresa aqui que nós vamos falar, ele trabalhou também na MA Automotive de 2011 a 2015, o cargo operador de produção, eu posso colocar dessa forma, fazer aqui, ó, colocar aqui atividades. E eu tenho que colocar, turma, olha só, um brevíssimo resumo das atividades que eu realizava no cargo de operador de produção. Por exemplo, ele colocou aqui, ó, preparação de conjuntos mecânicos, soldados com pinça manual, inspeção de qualidade dos produtos fabricados. Tá? No outro aqui, ó, Peugeot Citroën, de 2005 a 2010, ele era auxiliar de logística. Aí ele fez um breve resumo das atividades que ele desempenhava. Recepção de cargas, conferência, estocagem, abastecimento, borda de linha, inventário, controle de baixa de estoque, operador de empilhadeira. Olha só, então ele tem uma boa experiência, ele relatou da mais recente para a mais antiga. Isso facilita muito também a interpretação desse currículo. Até esse momento, turma, olha só o objetivo do Ronaldo Neymar, operador de produção. Olhando a formação acadêmica dele e a experiência, na verdade era inspetor de qualidade, não era? Inspetor de qualidade. Inspetor de qualidade. O Ronaldo Cristiano quer trabalhar ou ele mandou para uma vaga específica de inspetor de qualidade. Então ele tem uma formação acadêmica que de repente no requisito da minha empresa eu preciso de uma formação no mínimo técnica, então ele cumpre esse requisito e ele tem alguma experiência que está de acordo com essa vaga. Olha só, ele já trabalhou como inspetor de produção, é parecido. No cargo de operador de produção na MAN, que ele disse que fazia inspeção de qualidade nos produtos fabricados, então ele tem uma noção do que se trata também. Tá? Está cumprindo os requisitos. Ótimo, então vimos o cabeçalho, o objetivo, a formação acadêmica, a experiência. Vamos para os cursos complementares. Muito importante, turma. A capacitação, o conhecimento é algo que ninguém tira de você. O tempo pode passar e você vai ter esse conhecimento contigo, tá? Coisa muito importante, fez o curso, guarda o certificado. Alguns pagam para ver, não guardam o certificado, jogam fora achando que nunca vão pedir. Mas, na maioria das entrevistas das empresas, se um requisito para a vaga é algum curso complementar, eu vou precisar desse seu certificado para eu fazer uma cópia e manter no seu dossiê. Tá? Então, nos cursos complementares, são cursos de curta duração, turma. Como eu comentei, alguns cometem o erro de colocar curso técnico junto com cursos complementares, às vezes por causa da nomenclatura do título. Eu já vi currículo com o título qualificações e a pessoa meio que confunde, às vezes ela tem graduação, tem tecnólogo e ele coloca o curso técnico aqui. Negativo, o curso técnico tem uma carga horária imensa, ele tem que ser explícito, ele tem que ser visto, tem que ser aqui, tá? Vamos lá. Então, nos seus cursos de aperfeiçoamento, nos seus cursos profissionalizantes, você vai anotar aqui no curso complementares. Vamos ver aqui do
do Ronaldo Neymar. Informática, ele fez o Windows, o Word, Excel, PowerPoint, fez na Fitec. Olha só que bacana. Turma, caso você queira colocar a data que você realizou esses cursos, pode colocar também no mesmo formato da formação acadêmica, somente o ano que você concluiu ou que você cursou, sem problema nenhum. Você pode complementar aqui. Tá? Ele fez operador de empilhadeira, né, no Senai, operador de logística e almoxarifado no Senac, interpretação de desenho técnico no Senai, inspetor de qualidade na Giro Treinamentos, e ele tem aqui inglês básico e intermediário no Brasas. Olha só que legal. Então ele tem cursos bem bacanas. E algumas pessoas vão falar: poxa, professor, inglês básico eu tenho que colocar no currículo? Qual é o problema? Se você começou o curso, não domina ainda o inglês, coloca, mas vai colocar aqui nos cursos complementares. Eu coloquei até aqui, ó, básico intermediário, turma. Será que você consegue fazer uma entrevista, não é, totalmente em inglês? Se você não consegue ainda, turma, deixa explícito aqui na parte de cursos complementares. Eu, como entrevistador, eu daria valor, não é? Faria perguntas sobre esse curso, em qual nível, como você encontra, dá para fazer ou não uma entrevista em inglês? Tá? Se você colocou aqui, eu já entendo que você ainda não domina. Mas, caso o seu inglês, turma, esteja no avançado, tá? Ou o seu inglês ele é fluente, não cometa o erro de colocar junto com os outros cursos complementares. O que você vai fazer? Antes do curso complementares, você vai criar um tópico. Idiomas. Beleza? Deixa eu colocar aqui em maiúsculo. Outra coisa importante, turma, para diferenciar os títulos, coloquem tudo em maiúsculo para diferenciar do restante dos textos, tá? Para chamar a atenção, para frisar melhor a divisão do seu currículo, das partes do seu currículo, tá? Então, se você realmente domina, você pode colocar aqui, ó. Inglês fluente. Idiomas. Inglês fluente. Tá? Inglês avançado. Beleza? Mas só coloque esse tópico separado se você realmente domina, se você realmente está no nível avançado, inclusive é capaz de fazer uma entrevista em inglês. Tá? Caso não, turma, você ainda tem dúvida, você pode colocar ele junto com os outros cursos complementares, principalmente se você estiver iniciando o curso, mas não deixe de colocar. Ótimo, eu vou retornar aqui, vou retirar os idiomas aqui, porque o nosso amigo Ronaldo Neymar, ele ainda não domina o idioma inglês, espanhol, francês e nenhum outro ainda. Tá? Vamos descer aqui. Então, cursos complementares estão todos aqui. E o último passo do nosso currículo, informação complementar ou informações complementares. Olha só que informação interessante aqui do Ronaldo Neymar. Certificado de aluno destaque do curso técnico em processamento de dados. É uma informação bem interessante, turma, do Cristiano Neymar. Turma, caso você queira colocar texto no seu currículo, nunca no início do seu currículo, onde é o objetivo, você criar um texto enorme aqui, porque eu não vou ler, é desinteressante. Tá? Eu preciso primeiro formação acadêmica, experiência profissional, tá? E caso eu tenha lido o seu currículo até os cursos complementares, provavelmente é porque eu estou gostando e eu vou ler a informação complementar. E pode ser que eu descubra algo bem interessante nesse momento aqui. Vamos supor que você teve uma experiência. Você entrou numa indústria, trabalhou numa indústria, essa indústria mandou você para a França para fazer um treinamento durante 2 meses e retornou para trabalhar na produção. Muito bom. Onde que eu coloco essa informação, professor? Deixa explícito aqui embaixo, na informação complementar. Isso é bacana, tá? Isso é uma informação interessante também. Então, tudo aquilo que você achar que não cabe na formação acadêmica, não cabe na experiência profissional, você pode colocar no finalzinho do seu currículo aqui, na informação complementar. Bem, finalizando, eu coloquei aqui a data
atual, você pode colocar somente o ano também, não deixe de colocar, porque isso demonstra também a atualização, que o seu currículo está atualizado. Tá? Deixar o currículo sem data também, turma, não é pecado nenhum, tá? Mas a minha sugestão é, coloque a data aí no final, beleza? Não deixe virar de um ano para o outro, você pode fazer dessa forma, ó, 2020, tranquilo? Mas eu prefiro que você coloque uma data específica. Eu coloquei aqui a data 11/6/2020, olha. Então eu posso aí, durante o ano de 2020, estar distribuindo esse currículo. Eu posso colocar a data aqui, ó, 06/2020? Posso também. Eu posso deixar sem data tranquilamente, tá? Então, fica a seu critério. Turma, não tem um modelo corretíssimo, tá? E nem aquele modelo que isso daí vai ser um sucesso, é a fórmula do sucesso. O que cabe nos currículos? Coerência e organização. Quando eu comentei com vocês sobre colocar em negrito e em maiúsculo os títulos, serve justamente para você criar uma divisão entre os assuntos do seu currículo. Então você tem aqui o seu nome em negrito, né, destacando o cabeçalho. Você tem um objetivo, olha só, inspetor de qualidade, a sua formação acadêmica, lembrando sempre da mais recente para a mais antiga. A experiência profissional também da mais recente para a mais antiga. Você pode colocar somente o seu cargo ou o seu cargo e as atividades resumidas daquilo que você desempenhava nesse cargo. Os cursos complementares, muito importante, deve colocar. Cuidado para não colocar 40 cursos aqui. Separe aquilo que é mais importante, tá, turma? Principalmente aquilo que tem relação com a vaga. Olha só, qual é a relação da vaga inspetor de qualidade com os cursos que ele fez? Informática, show de bola, né? Interpretação de desenho técnico, bom. Ele fez um curso de inspetor de qualidade, olha que bacana, tá? Idioma relacionado também, se eu quero entrar numa fábrica, turma, numa indústria principalmente, o idioma hoje ele é muito bem visto, tá? E aquela dica, se é básico, você pode colocar nos cursos complementares. Caso o seu idioma esteja no nível avançado, independente de qual seja o idioma, você cria um tópico separado aqui e deixe explícito essa sua habilidade, tá? Bem, turma, acredito que essas dicas vão ser importantes para a construção do currículo de vocês. Não tem mistério, sigam essas regrinhas que a formatação do seu currículo vai ficar muito boa, simples e de fácil interpretação. Tá? Lembrando, cabeçalho, objetivo, formação acadêmica, experiência profissional, cursos complementares, informação complementar. Fuja de textos longos, de frases de efeito. Aquelas frases que eu comentei aqui no objetivo, no início do currículo, ninguém lê, na verdade fica todo mundo rindo. Tá? Então evite colocar. Objetivo tem que ser objetivo, muito importante. Formação acadêmica, experiência, cursos complementares, informação complementar. Espero que essa informação tenha sido válida. Se você gostou, dá um joinha aí no vídeo, tá? E inscreva-se aí no canal também. Até a próxima!